Você já sentiu aquele arrepio gelado na nuca, exatamente no momento em que apaga a luz? Aquele peso no colchão, como se alguém tivesse acabado de se sentar ao seu lado, mas você está sozinho no quarto? Para o Senhor Benedito, isso não era uma sensação, era uma rotina. O que você faria se descobrisse que o seu descanso é, na verdade, o banquete de seres que a luz não alcança? Fica comigo, porque o que eu vou te contar hoje não é apenas uma história, é um relato real que vai fazer você pensar duas vezes antes de fechar os olhos esta noite. Olá, entusiastas do sobrenatural! Hoje trazemos um caso que desafia a lógica e toca no nosso medo mais primordial, o escuro. Conheçam o Senhor Benedito, um homem de 74 anos, ex-marceneiro, mãos grossas e calejadas pelo tempo, que vive em uma casa antiga no interior de Minas Gerais. Benedito nunca foi homem de acreditar em visagens. Para ele, o mundo era feito de madeira, prego e suor. Mas o sobrenatural não pede permissão para entrar. Ele simplesmente ocupa o espaço. Tudo começou de forma sutil. Benedito, após perder a esposa, passou a dormir no quarto de hóspedes, pois o quarto principal guardava lembranças demais. Nas primeiras noites, o silêncio era seu único companheiro, mas, na terceira noite, algo mudou. O cheiro. Um odor metálico, como sangue seco misturado com terra úmida, invadiu o quarto. Ele achou que fosse algum animal morto sob o assoalho, mas, ao tentar se levantar para verificar, sentiu que o ar ao seu redor estava mais denso. A temperatura no quarto caiu drasticamente, aquele frio que não atinge a pele, mas parece congelar os ossos. Foi quando ele viu a primeira silhueta. No canto do quarto, onde a sombra do armário se fundia com a parede, havia algo mais escuro que a própria escuridão. Não tinha rosto, não tinha voz, mas tinha uma presença. Benedito piscou, achando que era a vista cansada. Quando abriu os olhos, a sombra estava 30 centímetros mais próxima. As semanas passaram e o que era uma visão isolada se tornou uma infestação. Benedito tentou de tudo. Deixou a luz acesa, mas as lâmpadas queimavam sistematicamente às 3 da manhã. Ele comprou lanternas, mas as pilhas descarregavam em minutos. Parecia que aquelas entidades se alimentavam de qualquer fonte de energia, inclusive a dele. O mistério se aprofundava. Ele começou a notar que os espíritos não eram todos iguais. Havia a sombra do canto, estática e vigilante. Mas havia também a mulher do sussurro. Esta não ficava longe. Ela se posicionava exatamente atrás da cabeceira da cama. Benedito sentia o hálito frio dela em seu couro cabeludo. Ela não dizia frases completas, apenas nomes. Nomes de pessoas que já tinham partido daquela cidade há décadas. Por que eu? Ele se perguntava. A tensão psicológica começou a destruir sua saúde. Ele não comia bem, tinha olheiras profundas e um tremor constante nas mãos. O medo do sobrenatural estava se tornando o medo da própria mente. Será que ele estava ficando louco? Ou o véu entre os mundos realmente se rasgou naquele quarto? Em uma noite de tempestade, o ápice da atividade começou. O som de unhas arranhando a madeira do assoalho vinha debaixo da cama. Benedito estava paralisado. Ele sentiu dedos longos, finos como gravetos, tocarem seu tornozelo por cima do lençol. O toque não era físico, era uma descarga de tristeza e agonia que percorria seu corpo. Ele percebeu algo aterrorizante. Os espíritos não estavam ali para assustá-lo. Eles estavam ali para usá-lo como um farol. No mundo espiritual, a vitalidade de Benedito era a única luz que eles tinham, e eles estavam tentando desesperadamente entrar.
chegamos ao ponto de não retorno. Cansado de ser uma vítima, Benedito decidiu que naquela noite ele não fecharia os olhos. Ele espalhou sal grosso, colocou um terço nas mãos e esperou. À meia-noite, o rádio de pilha que estava desligado começou a chiar. Entre a estática, vozes sobrepostas gritavam por socorro. De repente, a porta do armário se escancarou. Não saiu apenas uma sombra, mas dezenas. O quarto foi preenchido por formas translúcidas e deformadas. O Senhor Benedito, em um ato de desespero, gritou: "O que vocês querem de mim?" A resposta não veio por palavras, mas por uma visão. O assoalho daquela casa, que ele mesmo tinha ajudado a reformar anos atrás, escondia algo. Em um transe hipnótico, ele se viu cavando, não com as mãos físicas, mas com a mente. Ele viu que, antes daquela casa existir, ali fora um local de descarte de corpos de uma antiga epidemia esquecida pela história oficial da região. Os espíritos não eram vilões. Eram almas presas na matéria, revivendo o momento da morte todas as noites. E o pior, eles viam em Benedito a ponte para o mundo dos vivos. A revelação mais aterrorizante veio quando a mulher do sussurro finalmente mostrou o rosto. Não era uma desconhecida. Era uma versão dele mesmo, mas em outra vida, ou talvez em um futuro próximo. Ela apontou para a cama e sussurrou: "Guarde o meu lugar. Está quase na hora." Naquele momento, o espelho do quarto estourou em 1000 pedaços. O Senhor Benedito sentiu um impacto no peito e desmaiou. Quando o sol nasceu, o Senhor Benedito foi encontrado pelos vizinhos caído no chão do quarto. A casa estava em perfeito silêncio. Ele se mudou no dia seguinte, deixando tudo para trás. Hoje, ele vive em um asilo iluminado 24 horas por dia. Ele diz que o silêncio de lá é diferente, mas ele nunca mais dorme no escuro total. O mistério que fica é: será que aquelas almas ainda estão lá, esperando pelo próximo morador? Ou será que o Senhor Benedito trouxe algo consigo? Às vezes, o sobrenatural não quer apenas ser visto, ele quer ser lembrado. E agora que você ouviu essa história, você também faz parte desse círculo de memória. Este foi mais um relato real aqui no canal. Histórias como a do Senhor Benedito nos lembram que o mundo é muito maior e mais assustador do que nossos olhos podem ver durante o dia. E você? Já sentiu algo estranho no seu quarto enquanto tentava dormir? Já viu alguma sombra que não deveria estar lá? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos os relatos e os melhores podem virar vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever para não perder o próximo mistério. Durma bem, se conseguir.